Êxodo 28 a 31. Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, você fará roupas sagradas, para glória e ornamento. Falará a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam as roupas de Arão para o santificar, para que me sirva como sacerdote. As roupas que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão roupas sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Usarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de artista. Terá 2 ombreiras que se ajuntem às suas 2 extremidades, e assim se unirá. O cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de fabricação igual, da mesma peça, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Você tomará 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, você gravará as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, você as fará engastadas em ouro. Porá as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os nomes deles diante do Senhor, sobre as suas 2 ombreiras, para a memória. Fará também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, você as fará como cordas de obra entrelaçada, e os engastes você fichará as correntes de obra entrelaçada. Fará também o peitoral do juízo, obra de artista, você o fará conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura. Você o encherá de pedras de engaste, em 4 fileiras de pedras. A primeira será de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. A segunda fileira será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de um berilo, um ônix e um jaspe. Elas serão engastadas em ouro. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como um selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. No peitoral você porá também o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também fará a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, essa abertura terá uma borda de obra tecida, como a abertura de uma cota de malha, para que não se rasgue. Em toda a orla da sobrepeliz você fará romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Arão a usará quando ministrar, para que se ouça o som delas quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Fará também uma lâmina de ouro puro e nela gravará, como a gravura de um selo, santidade ao Senhor. Você a atará com um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino, fará também uma mitra de linho fino e um cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e tiaras, para glória e ornamento. Isto é o que você lhes fará, para os consagrar, para que me sirvam como sacerdotes. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. E pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite e bolachas sem fermento untadas com azeite, você os fará de flor de farinha de trigo. Você os porá num cesto e os trará no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então você fará Arão e seus filhos se aproximarem da porta da tenda da congregação e os lavará com água. Depois, tomará as roupas e vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz da estola sacerdotal,
a própria estola e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra sobre a cabeça dele e sobre a mitra porá a coroa sagrada. Então você tomará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, assim o ungirá. Fará também que os filhos dele se aproximem, e os vestirá com túnicas. Você os cingirá com o cinto, tanto a Arão como aos seus filhos, e lhes atará as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, assim você consagrará Arão e seus filhos. Fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Você matará o novilho diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará o sangue do novilho e o porá com o dedo sobre os chifres do altar, e todo o sangue restante você derramará na base do altar. Tomará toda a gordura que cobre as entranhas, o fardo do fígado, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e os queimará sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, você os queimará fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois, você tomará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Você matará o carneiro, tomará o seu sangue e o aspergirá sobre o altar ao redor. Você cortará o carneiro em pedaços e, depois de lavar as entranhas e as pernas, as porá sobre os pedaços e sobre a cabeça dele. Assim, você queimará todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de cheiro agradável, oferta queimada ao Senhor. Você tomará o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Você matará o carneiro, tomará o seu sangue e o porá sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito deles, e aspergirá o restante do sangue sobre o altar ao redor. Então você tomará do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirá sobre Arão e sobre as suas roupas, e sobre os filhos de Arão e sobre as roupas deles. Assim, ele será santificado, ele e as suas roupas, e também os seus filhos e as roupas deles. Este é o estatuto perpétuo para as suas gerações. Fará também um altar para queimar o incenso, você o fará de madeira de acácia. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura, de 1 côvado, será quadrado, e a sua altura será de 2 côvados. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Você o revestirá de ouro puro, o teto, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fará uma moldura de ouro ao redor. O Senhor disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você os registrar. Todo aquele que passar pelo recenseamento dará isto, meio ciclo. Todo aquele que passar pelo recenseamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais do que meio ciclo, e o pobre não dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pelas suas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Você a porá entre a tenda da congregação e o altar e deitará água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Disse mais o Senhor a Moisés: tome as principais especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo aromático a metade, a saber, 250, e de cálamo aromático 250, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado para a unção. Com ele você ungirá a tenda da congregação e a arca do testemunho. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidar pedras de engaste e para entalhar madeira, para trabalhar em todo tipo de artifício. Eis que designei com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que eu lhe ordenei. Disse o Senhor a Moisés: diga aos filhos de Israel: certamente vocês guardarão os meus sábados,
pois é um sinal entre mim e vocês nas suas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar certamente será morto, pois qualquer que nele fizer algum trabalho será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho certamente será morto. Assim, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas suas gerações como aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, porque, em 6 dias, o Senhor fez os céus e a terra, e, ao 7º dia, descansou e tomou alento. E, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém.